Vamos agora para os dois assuntos principais do vídeo. As vendas de Wesley e Fabrício Bruno, porque eu apurei detalhes dessas operações que o Flamengo está realizando, operações essas que podem render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. Vamos lá, o Wesley fechou 16 milhões de euros, fixo, mais 4 milhões em metas. Poxa, Vini, mas eles não topavam 18 mais 2? Já expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar novamente para a audiência rotativa. O Flamengo preferiu 16 mais 4, porque se fosse 18 mais 2, as duas metas seriam quase impossíveis de serem batidas. Então, nesse caso, o Flamengo preferiu 16 mais 4, porque as metas serão mais fáceis. Então, o Flamengo entende que pode ter uma arrecadação maior com a venda. E fechou 16 milhões de maneira fixa, mais 4. Forma de pagamento em 3 parcelas. O Flamengo vai receber 6 milhões de euros à vista, 5 dias após a assinatura de contrato do Wesley com a Atalanta, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro desse ano, de 2024, e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Tá? O Flamengo durante 2025 não recebe e recebe a última parcela em 2026. Ficou dessa maneira. E as metas? 1 milhão de euros quando completar 20 jogos, 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta, 1 milhão de euros com classificação à Europa League e 1 milhão de euros se chegar às oitavas da Europa League. Talvez a meta mais difícil aí seja conquistar um título com a camisa da Atalanta, mas o Wesley vai fechar um contrato de 5 anos, ou seja, serão 5 anos podendo atingir essa meta. Cara, 20 jogos ele vai atingir rapidamente. Então o Flamengo vai receber essa meta aí, com certeza, esse bônus muito rápido. Então acho que foi uma baita venda. Venda essa que pode chegar a 20 milhões de euros. Estamos falando de 120 milhões de reais. Já falei isso aqui, repito. Gente, 20 milhões de reais no lateral direito Wesley é uma baita venda. É uma venda absurda. É venda de jogador atacante que decide jogo. É praticamente o mesmo valor que o Botafogo pagou para contratar o Luiz Henrique, que está jogando muita bola com a camisa do Botafogo, que inclusive o Flamengo tentou a contratação. Só para vocês terem noção, na boa, o Flamengo vende muito bem. E nessa mesma linha, nesse mesmo discurso, eu vou em relação ao Fabrício Bruno, ao Rennes. Está fechado, vai ser 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 em metas, totalizando, portanto, aí 14 milhões de euros. Me mandaram a mensagem aqui, mas não é nada urgente, não. Totalizando 14 milhões de euros. O Rennes vai finalizar a compra de Fabrício Bruno junto ao Flamengo quando finalizar a venda do zagueiro belga Arthur Theath para o Eintracht Frankfurt, por 16 milhões de euros, mais 3 milhões em metas. Ou seja, o Fabrício Bruno vai chegar para substituir esse jogador belga lá no time do Rennes. Eu, com acordo com uma fonte, não posso publicar a forma de pagamento do Rennes e nem as metas que estarão estabelecidas em contrato, mas garanto para vocês que são metas extremamente fáceis de serem batidas, acessíveis. O que eu posso dizer para vocês é, o contrato do Fabrício Bruno com o Rennes será de 4 anos, e ele terá, só no primeiro ano de contrato dele, um aumento salarial de 30% em relação ao que ele recebe atualmente no Flamengo. Óbvio que pode aumentar aí durante o contrato, durante o tempo de contrato dele com o Rennes, metas. Aí é algo do contrato do jogador com o clube, que isso aí eu pouco procuro saber. Enfim, eu não sou da Receita Federal para ficar detalhando como o jogador vai receber. O que eu posso dizer para vocês é que, novamente, é uma baita venda que o Flamengo está fazendo. Um zagueiro de 28 anos, que tem apenas uma convocação para a Europa, para a seleção brasileira, e nunca havia jogado na Europa anteriormente. Será a primeira vez que ele vai jogar no exterior. Inclusive, ontem, depois do jogo contra o Bolívia, ele falou sobre esse sonho dele. Poxa, mas ele teve a oportunidade de realizar o sonho no West Ham. Já expliquei. A proposta salarial do West Ham era até menor do que ele recebe atualmente no Flamengo. Então, financeiramente falando, não valeria a pena para ele se arriscar, entre aspas, em um novo projeto, sendo que ele iria ganhar menos, ainda tinha um custo de vida extremamente maior lá, porque morar lá não é fácil. O custo de vida é muito maior, isso é um fato.
Então, ele entendeu que não valeria a pena. Agora, no Rennes, ele entende que vale a pena e não é só ele. Tem a família dele também, isso é algo conversado com a família dele. E aí eu sei que muita gente vai me fazer essa pergunta, Vene, terá reposição? Para a zaga, a priori, não. Para a vaga do Fabrício Bruno, a priori, não. Não é o planejamento do Flamengo. Para a lateral direita, o Flamengo vai liberar o Wesley, vai acertar, assinar tudo, assim que tiver uma reposição já bem encaminhada. O Flamengo está buscando essa reposição, já falei isso para vocês. Então, o Flamengo muito próximo aí de vender esses 2 jogadores. E repito, o Flamengo está trabalhando para trazer reposições e reforços para o elenco rubro-negro ainda nessa janela de transferência. Outro jogador que passou pela zona mista e conversou com a imprensa foi o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que tem proposta de fora, e ele admitiu que tem sim proposta para jogar no futebol francês. E nós temos as aspas aqui do Fabrício Bruno no bate-pronto da Jovem Pan. Ele disse o seguinte, eu trabalho muito no dia a dia. Apesar de eu não ser unanimidade para alguns, eu procuro entregar o melhor para esse grupo. Contra sonho, ninguém discute, cada um tem o seu. Eu não sou diferente, sou um moleque sonhador que vim de uma família muito simples e procuro sempre proporcionar o melhor para eles. Tive sim, proposta do West Ham, tenho uma proposta agora do Rennes. Não posso negar uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu sigo trabalhando, me dedicando até o último dia aqui. Se for uma coisa boa para mim e para o Flamengo, que aconteça. Sonho eu tenho, nunca neguei isso. Nunca escondi de ninguém. Até para a própria diretoria eu sempre manifestei esse desejo. Do West Ham eu não fui porque para mim não era bom. Era ótimo para o clube, mas para mim não era. É difícil falar qual o meu desejo. O desejo vai ser resolvido com a diretoria e é esperar essas decisões. Eles sabem do meu tamanho, do meu sonho. Ele sempre está vivo. Eu que tenho 28 anos e cheguei na seleção brasileira, a minha caminhada nunca foi fácil, sempre foi difícil. Oportunidades aparecem, mas eu respeito processos, não sou egoísta e nunca vou ser. Eu sou muito transparente com todo mundo, entendo os momentos difíceis, é deixar nas mãos de Deus. Muitas vezes fazemos um plano, Deus faz outro. Que Deus faça o que for melhor para mim, para o clube e para a minha família, fecha aspas, o Fabrício Bruno, que chegou ao Flamengo em 2022, em uma transferência com o Bragantino, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028 e na atual temporada disputou 37 jogos e anotou 1 gol com a camisa do Flamengo. Então, mais uma vez, tem mercado da bola na mesa, tem Fabrício Bruno podendo deixar o Flamengo. Tá aí, Bruno Prado, Fabrício Bruno admitindo que tem uma proposta para deixar o Flamengo. Não saiu da outra vez porque talvez a oferta salarial não tenha agradado o staff, não tenha agradado a ele. Agora parece que chegou uma oferta um pouco mais interessante aí do futebol francês, Bruno Prado. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, a outra vez, foi ele que não quis ir, né, para a Inglaterra. Agora o Flamengo topou. Agora vamos ver se é o desejo dele. Ele falou da proposta, né? Então, com certeza é uma coisa que tá acontecendo, né? Que pode rolar, provavelmente depois desse confronto da Libertadores contra o Bolívar. É um zagueiro que teve a sua oportunidade na seleção brasileira, foram 2 amistosos contra a Inglaterra e Espanha, ele cumpriu bem, acho que é a função dele, então ganhou uma valorização mesmo com uma idade que hoje normalmente os times europeus não vêm buscar jogadores aqui no futebol sul-americano, mas pode rolar, pode acontecer sim. Foi uma coisa boa para ele, que na outra vez ele achou que não valia a pena, ele agora pode se transferir para o futebol francês. Fabrício Bruno, Mauro, tá aí. Você até tinha destacado, né, com a saída do Wesley e também com a lesão do Vinha. Possivelmente o Tite vai ter que improvisar jogadores ali, né, nas laterais, e um desses jogadores que de repente podem fazer essa função, podem ali jogar como lateral, pode fazer essa função no lugar talvez do Wesley aqui na lateral direita, ser um segundo nome, uma segunda opção, pode ser o Fabrício Bruno, né? De repente, numa dessas, né, fica até por isso, por essa necessidade. Eu acho que a tendência é ele sair, eu acho que dessa vez vai ser vendido. Ele e o Wesley dificilmente vão ficar. E assim, acho que na saída dele, até o Flamengo não planeja contratar ninguém, porque tem lá o Léo Ortiz, né? Que foi contratado para jogar e não joga. Acho até que ontem ele poderia ter colocado o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem um passe melhor, ajudaria mais a construir as jogadas lá de trás, especialmente numa fase do jogo em que o adversário, o Bolívar, se fechou um pouco mais, mas enfim, o Fabrício não tem essa mesma qualidade, né? Ele é um jogador rápido e tal, tem outros predicados, mas deve sair, a tendência é que ele saia
como o Wesley. O Wesley também está de saída. Talvez o Flamengo consiga empurrar com a barriga para contar com os jogadores na quinta-feira e tentar sobreviver na Libertadores e depois libera. Eu acho até que por isso que as coisas demoram a ser definidas também por isso.